Bom, pessoal, boa noite. É, eu vim dar só mesmo alguns recados, né, da data definitiva da entrega da monografia, falar sobre as normas da BNT e alguns avisos, tá certo? A data, né, para a entrega do TCC, né, da monografia em si, ficou para o dia 1º de outubro, tá certo? Dia 1º de outubro, 3 meses, né, de julho até 1º de outubro. A entrega será impressa, né? Vocês vão ter que imprimir o trabalho, né? E entregar, imprimir, encadernar, né? Claro, e entregar para a coordenadora, o coordenador do polo de cada um, tá certo? E as atividades lá na plataforma, né, que é aquelas três, vai ficar até o dia 10 mesmo, viu? A partir do dia 10 aí eu já vou fazer, vou verificar quem foi que enviou, quem não enviou, vou anotar, né, porque será feita uma nova plataforma, né, já está desenvolvida, a CAP vai adotá-la, né, que é própria dela. Eu vou pegar o nome de cada um para ver quem realmente fez os trabalhos, né, e principalmente aqueles que irão entregar a monografia. Vai colocar a nota final, né? Essa nota será a nota final, né? Até do curso, né? Mas alguns já não tem algumas disciplinas ainda falta pagar, mas a principal é essa, né? Da TCC2. E não será apresentado, né? Como foi falado, será somente entregue. Eu estou observando também que a maioria já enviou alguns trabalhos já na plataforma, né? Estou aguardando o restante para ver se a gente finaliza. E as orientações irão continuar pelo WhatsApp. Assistam os vídeos, né? Os vídeos, principalmente da transformação do projeto em monografia. Aqueles que já têm o projeto, dá para transformar numa monografia. Aqueles que já fizeram um bom referencial teórico já podem estar terminando a monografia, né? Preenchendo. E aqueles que ainda não têm um referencial teórico bom, tem que produzir. Então, serve também as aulas da disciplina passada, TCC1, né? Principalmente as aulas de referencial teórico. Tudo está disponível também no grupo de vocês, né? No YouTube. Tá certo? Então, no projeto, eu não exigi formatação, né? Não exigi, mas agora, né, no TCC2 será exigida a formatação. Tá certo? Por quê? Porque vai ter a banca vai avaliar, além de mim, né? E vai avaliar o TCC de vocês. Aqueles que estão com a formatação bem feita, terá uma nota melhor, né? Porque além da produção em si, a estética também conta, né? Na padronização do trabalho científico. Não pode ser feito de todo jeito. Mas, professor, eu não tenho computador. Você pode pedir alguém para fazer, né? Para fazer a formatação. Isso não é mal algum. A maioria dos estudantes de graduação, quando
A maioria deles, eles pedem para fazer a última formatação, né? Pede para alguém que já conheça esse tipo de trabalho, né? Além de fazer o abstract, né? O abstract vocês vão ter que escolher, né? Seria melhor procurar um colega que tem o domínio da língua inglesa para fazer o abstract, né? Que é o resumo em inglês. No meu caso também, eu pedi para fazer a ortografia do meu trabalho. Aqueles que querem um trabalho bem feito, né, podem pedir para fazer a ortografia. No meu caso, eu fiz, eu uma colega, professora de letras, né, português, e especialista em dissertações, né, redação, em correção de redação. Então, é bom fazer por quê? Porque você, na maioria dos trabalhos, a gente não percebe, mas há alguns erros de português, na maioria deles, né, e esses erros, alguns são graves, né, e a banca pode perceber e querer baixar a nota, né, pela, pela ortografia, né. Então, quem quiser pedir alguém, né, seria interessante. Né, só uma dica, né? E às vezes a banca ela vai muito em cima também de formatação e ortografia. Então, esse site eu gostei bastante sobre formatação de TCCs, né? Ele é bem explicativo, é bem simples. E eu vou colocar para vocês lá no grupo. Então, ele explica como você deve fazer a formatação, né? Na BNT 2020. Então, ele tem tem um índice aqui completo das normas da BNT, os elementos pré-textuais, né, que é a capa, folha de rosto, dedicatória, a folha de avaliação, né, que fica aqui, o resumo, listas e sumário. Essa lista aqui eu vou explicar mais na frente, que é essa lista. Então, a capa. O trabalho ele tem que ser digitado todo em fonte Arial ou Times 12. Fonte 12. Aí vocês podem anotar, ou então vocês podem, eu vou colocar o site e vocês anotem lá, que o trabalho todo é Arial ou Times. Então vocês escolhem. Eu prefiro Arial, né, mas é da escolha de cada um. Tem alguns que já escolhem Times, né? Então, o trabalho de a capa tá aqui, né? Vocês percebem que é caixa alta, né? Caixa alta, o que quer dizer caixa alta? Que é tudo maiúsculo, a capa, centralizado. Então, vocês estão vendo que ele é todo centralizado. E o espaçamento entre linhas simples. O que é espaçamento entre linhas? É esse espaço ó, entre uma linha e outra. Ele colocou simples. Sem negrito, né? Negrito apenas no título do trabalho. Se houver subtítulo, você coloca na linha abaixo do título, né? Tem todas aqui as especificações, tem até os enters, né? Aproximadamente 3 espaços, né? Tem o nome do autor. Tem um padrão também da nossa capa lá também, que pode ser usado também. Mas esse aqui é um padrão mais... tem todo até os espaçamentos entre os tópicos. Tem também. A folha de rosto. A folha de rosto também ela é maiúsculo, né, o título, o nome do autor, mas essa parte que tem, no nosso caso é a monografia, não é maiúsculo, é a letra normal. E vocês observam que tem um recuo de 7 a 8 centímetros. Mas a nossa capa lá, o modelo, já está recuado, é só você deixar do jeito que está lá. Certo? Professor, eu vou mandar alguém fazer, então é só anotar
especificações de cada formatação e você peça, né, para alguém que já tem habilidade com isso. Ou então faça, você faz, né? No meu caso, na minha graduação, eu sempre fiz meus trabalhos e eu peguei a prática e eu sempre trabalhei com isso. Então, fica mais fácil para quem já tem uma prática, né? A folha de aprovação, né, que é aquela folha onde tem o nome do orientador, né, e tem o nome do examinador, né, o examinador 1 e o examinador 2. Então, aquela é para deixar o examinador do jeito que está lá. Deixar o meu nome, que eu vou assinar o trabalho, né, porque vai vir para cá, e o examinador 1 e 2 assinarão também. Dedicatória e agradecimentos. No caso, eu coloquei uma folha para agradecimentos e uma folha para dedicatória. É bem pessoal, né? Você que vai escolher, vai agradecer a quem você quiser e dedicar esse trabalho a quem você quiser também. Só que vocês percebem que a dedicatória, também lá no nosso modelo, ele fica recuado também, nesse caso 7,5 centímetros, mas o padrão lá já está recuado, então é só você digitar lá, porque ele não fica aqui com um texto normal, né, em cima, na parte superior da folha, né, mas ele fica na parte inferior da folha recuado. Dedico a minha família, amigos, então você vai dedicar esse trabalho. No resumo, o resumo, como eu falei na última aula, o resumo é como se fosse a introdução. Tem que ter todos os elementos da introdução de forma bem resumida, né? Eu coloquei 250 palavras, vocês podem chegar até 250 palavras, daí para menos, tá certo? E aqui já também tem a formatação. Vocês percebem que o resumo é centralizado, né, em negrito, caixa alta. E vocês percebem que o resumo, ele não tem parágrafo e o espaçamento entre linhas aqui do resumo é simples também. E aqui as palavras-chave. As listas, e tem o abstract, né? Depois daqui o resumo é o abstract, que é o resumo em inglês. Então, é só você pegar o resumo, transformar ele em inglês e colocar lá na página correspondente. As listas é o seguinte, tem trabalhos que existem, algumas pessoas colocam figuras no corpo do texto, como, por exemplo, nos capítulos, né? No capítulo 1. Então, se você colocou bastante figuras, você, além de identificar no corpo do texto essas figuras, né? Você vai ter que fazer uma lista como se fosse um sumário de figuras. Por exemplo, a figura 1, cronograma, está onde? Está na página 8. Página 8. Figura 2, crianças brincando, né? Um exemplo. Está na página 10. E assim por diante. Tem que fazer uma lista também. Mas é só no caso, não é obrigatório, né? É só no caso se você tiver figuras no corpo do texto. Ah, professor, mas eu vou colocar figuras em anexo. Precisa fazer a lista? Não precisa fazer a lista. Se você colocou lá em anexo, não precisa fazer a lista. Porque existem listas de quadros, por exemplo, a pessoa faz quadros, inclui tabelas, por exemplo, do IBGE, se você fazer um trabalho que tem esse tipo de tabelas, aí você vai ter que fazer uma lista de tabelas também. Mas não é obrigatório, entendeu? É só para quem realmente utilizar esse tipo de formatação, né? Que é figuras, quadros, tabelas, símbolos, né? Vai depender muito de quem for fazer o trabalho. E aqui do lado tem todas as especificações de como fazer a formatação. Só lembrando que as margens, o que são margens?
São as partes, que essa parte superior, né? A parte à esquerda, minha esquerda, a direita e inferior. Como é que como é que é o padrão? É 3 centímetros aqui, superior, 3 centímetros aqui, esquerda, 2 centímetros aqui na direita e 2 centímetros aqui na parte inferior. Esse é o padrão das margens do trabalho acadêmico. Então, todo trabalho acadêmico tem esse padrão. O sumário. O sumário eu já tenho um modelo lá, né? Eu já coloquei o modelo para vocês. É só vocês preencherem, né? O capítulo 1, a introdução, e colocar as páginas. E o seguinte, pessoal, tem que colocar as páginas também. Quem tem a prática no Word, né? Tem lá incluir, inserir páginas. Então, você insere lá. Professor, não, a maioria das pessoas de graduação, né, eles pedem para, como eu falei, pedem para alguém fazer, porque esse tipo de trabalho a pessoa só consegue aprimorar fazendo, não adianta. Na graduação, se você tiver tempo e disponibilidade para fazer esse tipo de curso separado, né? Porque na pós-graduação vai exigir também a formatação dos trabalhos. No caso da pós-graduação será um artigo. E assim por diante. Certo? Os elementos textuais, que é a introdução, né? A introdução terá a apresentação do tema, né? Já foi trabalhado também com vocês. A apresentação do tema, o problema, as hipóteses, justificativa e os objetivos. Certo? Tá certo? Então, tudo isso fica aqui na introdução. Já foi explicado. Tem que ter todos os elementos, sim, que eles explicam o que é a sua pesquisa. Então, tem que ter todos os elementos aqui. Desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? É o capítulo 1 e a metodologia. Né, seguindo as orientações de como fazer o referencial teórico. Eu só não lembro mais. Tem os vídeos ensinando como você aperfeiçoar o seu referencial teórico, o seu capítulo 1. Conclusão. É aqui as considerações finais. As considerações finais onde você faz o seu fechamento do seu trabalho, né? Suas considerações, você fecha com os resultados que você obteve na sua pesquisa bibliográfica, né, sobre o seu tema. Você dá dicas, né, de como se trabalhar, né, acerca do seu tema. Então, aqui você vai fazer uma conclusão, o nome já diz, né? Você fecha o seu trabalho. Uma lauda, acho que já está um bom tamanho. E os elementos pós-textuais, que são as referências bibliográficas, todos os autores que você colocou no seu capítulo 1, no seu referencial teórico, você tem que colocar aqui nas referências bibliográficas. Não esqueça disso. Tem muita gente que esquece e cita autores lá no referencial teórico, que é o capítulo 1, e esquece de colocar os autores aqui. Então, todo autor que você pesquisar, logo anote logo quem foi que você pesquisou e tudo. Por isso que é bom ter um caderninho para anotar. Apêndice. Apêndice não vai ter. Por quê? Porque não será uma pesquisa de campo. No caso, se fosse uma pesquisa de campo, aí sim era preciso o apêndice. Como assim? Se você fosse fazer uma entrevista ou um questionário, né, com os sujeitos da pesquisa, você teria que colocar aqui em apêndice o roteiro da entrevista e o roteiro do questionário. Certo? E aqui anexo é só para quem for colocar algum tipo de fotos, imagens, então você pode colocar aqui em anexo. Mas você tem que dizer o que
o que representa a imagem e embaixo a fonte dessa imagem. Você não pode deixar ela solta também. Tem que dizer de onde tirou. Certo? Se for seu, não, a foto foi minha, professor. Coloque lá fonte, autora ou autor do trabalho. Autor. Né? Você coloca lá, ou então coloca seu nome. Fonte, seu nome. As referências bibliográficas, então aqui também tem como você vai fazer as referências, né, lá no campo referências bibliográficas, como você vai referenciar um livro, tem todo o modelo, né, um site, capítulo de um livro, artigo científico, né, os anais eletrônicos de evento e assim por diante. Então tem todo o tipo de documento que você pode inserir no seu capítulo 1, consequentemente você vai ter que colocar lá nas suas referências bibliográficas, mas não de qualquer jeito. Então tem que ter o padrão também. Certo? Enfim, termina aqui. Esse site será colocado lá na plataforma, não, lá no grupo de vocês. Para quem quiser mandar alguém fazer essa formatação, ou para você mesmo tiver disposição e vontade de aprender, né, fazer essa formatação. No meu caso, eu fiz, a maioria dos trabalhos fui eu mesmo que fiz, até a formatação do meu trabalho fui eu, até ajudei outros colegas também a fazerem, né, no caso da minha graduação. Como eu falei, eu pedi um professor de inglês para fazer o abstract e pedi uma professora de letras português para fazer a ortografia. Isso aí não tem como você, professor, eu não erro português. Não existe. Até a pessoa formada em letras português erra, imagine a pessoa que não é, né? Então, eu só estou dando uma dica, né? Porque assim, quanto mais o teu trabalho bem feito, sua nota será maior. Certo? Então, vai depender muito de cada um. Essa aula aqui será, como eu falei, é a última pelo Zoom. Os trabalhos na plataforma terminam dia 10 e a monografia será entregue dia 1º de outubro para a coordenadora de vocês. Certo? Impresso.